Bom dia, irmãos. Desejo a todos um sábado muito feliz. É um prazer voltar aqui a esta igreja. Sempre é uma alegria estar aqui com esse povo do NASP, uma instituição histórica muito importante para a nossa igreja no Brasil e no mundo também. Ainda mais para falar de um tema que sempre me encantou desde que eu me tornei adventista do sétimo dia, que é justamente o advento de Cristo. Está no nosso nome, no nosso DNA. Quando eu abracei essa causa lá nos meus 18 anos, faz poucos anos atrás aí, eu realmente fiquei encantado em saber que Deus não nos abandonou neste mundo. Eu fiquei encantado ao saber que Jesus prometeu e disse, com bastante ênfase, não vos deixarei órfãos. E eu creio nesse Deus. O mundo parece abandonado muitas vezes, né? Dá a impressão de que as coisas vão transcorrendo aí no seu curso normal, nada acontece, mas nos bastidores tem muita coisa acontecendo. E eu espero nesta manhã, ao me dirigir a vocês e também a você que nos acompanha pela internet, mostrar que Deus não nos deixou aqui abandonados. Todas as suas promessas se cumpriram. A única praticamente que falta se cumprir, que é a sua vinda, não seria diferente. Possivelmente os cristãos, digamos assim, as pessoas fiéis que viveram naquele chamado período intertestamentário, possam ter pensado algo parecido com o que alguns pensam hoje. 400 anos de silêncio, desde que o último profeta havia falado, até João Batista aparecer com a mensagem de preparo para a primeira vinda do Messias. Muitos judeus devem ter pensado que Deus os havia abandonado, mas não. Na plenitude dos tempos, o Messias veio. Ele nasceu no local anunciado, na época anunciada. E eu creio que em breve veremos o cumprimento das profecias que dizem respeito também à segunda vinda. E o nosso Deus virá. Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus. Passei a semana de novo estudando Daniel. Isso porque à noite, né, a partir das 6 da tarde, nós começaremos aqui uma vigília de 12 horas. Que ideia abençoada essa. Eu fiquei tremendamente feliz em ver uma igreja do porte do NASP São Paulo reservando 12 horas para estudar Daniel. E sabem, Ellen White diz que nós devemos realmente nesses dias que estamos vivendo estudar mais as profecias chamadas apocalípticas, Daniel e Apocalipse de modo muito especial. E o que aconteceu comigo foi inevitável. Porque está também escrito que aqueles que estudam essas profecias, eles experimentam um reavivamento. E eu experimentei isso mais uma vez em minha vida essa semana. Obrigado pelo convite, porque primeiramente eu já fui abençoado. Eu já fiz as minhas vigílias durante a semana, e antes dessa semana inclusive, né? Isso que eu vou apresentar aqui é apenas 3 capítulos. Eu fiquei até com pena de não poder apresentar mais. Eu tive que compartilhar com meus amigos esse privilégio também. Agora, é uma bênção tremenda estudar as profecias. E aquilo que eu experimentei ao longo desta semana e da anterior, eu tenho certeza que se você vier aqui à tarde, às 6 horas, e ficar conosco aqui, confinados nesse santo lugar, você também vai experimentar essa bênção. Essas profecias têm muito a nos dizer. E elas têm que ver com a nossa história. O Adventismo nasce do estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. E o Adventismo não pode ser diluído de tal forma que se esqueça dessa herança, dessa história, né? Não podemos permitir que o nosso movimento, esse movimento profético, seja diluído por mensagens insossas, vazias, né? Nós precisamos voltar às profecias. Precisamos caminhar, né? Trafegar por esse trilho profético. Porque onde há profecia, o povo não se corrompe. Onde há estudo da Bíblia, o povo não se corrompe. O tema desta manhã, à beira do Armagedon. Vocês sabem que... Bom, antes de mais nada, deixa eu estabelecer aqui com vocês um trato, né? Eu vou partir do pressuposto revelacional. O que é isso? Para mim, é inegociável a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não tenho tempo aqui para dizer por quê. Mas você pode ir ao meu canal no YouTube,
Ali há palestras sobre por que a Bíblia é confiável, a arqueologia bíblica, as profecias cumpridas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que este livro é a palavra de Deus. Ele deixou para nós uma carta de amor especial. Então eu parto desse pressuposto e tenho fundamentos para crer nisso. Timóteo 3,16, ali Paulo diz que toda a Escritura é inspirada, theopneustos. Deus soprou na mente dos autores as ideias, os conteúdos que deveriam registrar em forma de livro, que atravessou os séculos e chega até nós aqui no século 21, louvado seja Deus por isso. E eu parto também de outro pressuposto, antes de entrar no tema, de que Deus usou, nos últimos dias da história, de modo bastante especial, uma jovem, quase iletrada, doente, frágil, um instrumento improvável. Mas Deus gosta muito de surpreender os ditos fortes por meio daquilo que se chama fraco, né? E Ele usa essa menina durante várias décadas para trazer mensagens especiais à sua igreja nos últimos dias. Ellen White. E nós temos ali na tela, você conhece o assunto, né? Mas só para relembrar poucos textos que fundamentam esse nosso pressuposto, essa nossa crença. Mateus 24:24, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Se não fosse haver profetas verdadeiros nos últimos dias, para que nos advertir quanto aos falsos? Concordam comigo? Imagine que eu dissesse a vocês o seguinte: irmãos, cuidado com as notas falsas de R$3. Alguém daria importância a essa minha advertência? Por que não? Porque não existem notas de R$3. Mas se eu dissesse, cuidado com as notas falsas de 10, de R$50, vocês me ouviriam? Se não fosse haver profetas verdadeiros nos últimos dias, Jesus nem precisaria ter dito, cuidado com os falsos. Mas lá em 1 João é dito, provai os espíritos, para ver se procedem de Deus. Então o que temos que fazer, nós, o povo de Deus, quando ouvimos falar de profetas, profecias, provar os espíritos, como? Pela Bíblia. A Bíblia é o nosso aferidor, é a nossa regra de fé e prática. Toda e qualquer revelação ou pretensa revelação deve ser submetida à Bíblia. E ao fazer isso, ao longo desses mais de 100 anos, temos nos surpreendido com o que essa serva escreveu. Essa luz menor que tem como objetivo levar as pessoas à luz maior, que é a palavra de Deus. Ela conhecia muito bem o papel dela. Não ser uma segunda Bíblia, mas estimular as pessoas a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Temos também Efésios capítulo 4, versos 8, 11 e 12. Ali é dito que Jesus, ao subir ao céu, deixou para a igreja dons. E entre os dons deixados para a igreja está o de profecia. E é dito que esses dons permanecerão até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, ou seja, até que nós vejamos Jesus voltar. Esses dons não nos abandonariam. Graças a Deus por isso, o dom de profecia está incluído ali. E ele permaneceria até a volta de Jesus, quando não mais seria necessário. Aí permanecem o amor, né? A fé também praticamente não precisaria mais existir, né? Porque estaremos vendo a realização daquilo que nós aguardamos com tanto entusiasmo. Bem, temos ali também Joel capítulo 2, versos 28 a 32, um texto muito conhecido. O profeta diz que depois disto, ele está descrevendo ali os eventos finais. Então ele diz que depois disto, Deus derramará seu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E essa senhora teve as duas coisas, né? Visões e sonhos. Deus suscitou profetas em momentos especiais da história. O profeta do Êxodo, Moisés. O profeta do reavivamento espiritual em Israel, Elias. Antes disso ainda, o profeta que previu o dilúvio, Noé. O profeta, já mencionei aqui, que preparou o caminho para a vinda do Messias, João Batista. Será que poucos anos antes da vinda de Cristo, a segunda vinda, ele nos deixaria sem orientações? Parece que foge do padrão se fosse assim, né? E Apocalipse 12, 17, 19 e 10, um texto tão bonito que diz que o povo remanescente de Deus, aquele restinho que sobrou da mulher, a igreja, ao longo de todos os milênios, os séculos, né? Esse povo que resta dessa mulher, essa igreja, esse povo, ele guarda os mandamentos de Deus,
e tem o testemunho de Jesus. E o próprio Apocalipse nos responde que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, o povo de Deus nos últimos dias é identificado, entre outras muitas coisas, com essas duas coisas. Ele guarda os 10 mandamentos, como estão na Bíblia, e tem o dom de profecia, que não é apenas manifestado nessa senhora que eu mencionei, mas ele vem lá do passado, passando por muitos profetas canônicos e não canônicos. Como assim? Você tem Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Daniel vamos estudar hoje à noite, que são profetas canônicos, deixaram textos que foram preservados na Bíblia. Mas tem também profetas não canônicos, como é o caso de João Batista, nunca escreveu nada que se saiba, ou não foi preservado. Temos o profeta Natã, temos a profetisa Hulda, as filhas de Filipe. O dom profético não escolhe sexo. Então são profetas que não deixaram partes da Bíblia, mas foram inspirados pelo mesmo Espírito. Nós consideramos Ellen White uma profetisa não canônica. Ela não escreveu a Bíblia, nem partes da Bíblia, e nem a consideramos como sendo Bíblia, mas ela foi usada por Deus para trazer mensagens especiais para preparar uma geração para a volta de Jesus. Eu só posso dizer a você o seguinte: leia e veja por si mesmo. Eu resisti por um bom tempo a aceitar o dom profético dela, lá no começo da minha carreira cristã adventista. Mas quando eu entendi e comecei a estudar, eu fiquei maravilhado. E eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho lido esses livros. A maior prova que você pode fazer é: conheça a Bíblia, compare com os livros dela, ou compare os livros dela à Bíblia, e aí você toma a sua decisão. Eu sei que é uma coisa muito forte de se dizer, inclusive para quem está ouvindo lá pela internet agora, acompanhando, né? Mas faça isso, provai os espíritos. Se você perceber que não está de acordo com a Bíblia, que não tem valor nenhum, descarte. Mas se você descartar, sendo que isso foi usado por Deus, por um propósito, veja o que você pode estar perdendo, né? Pode perder aí um presentão que Deus deixou para nós, como igreja. Esses são os meus pressupostos e eu vou trabalhar com eles. Eu creio na Bíblia e creio no Espírito de profecia. E com base nesses dois luminares, um facho poderoso e uma luz menor, eu vou trabalhar esse tema do Armagedon com vocês. Combinado? É isso que eu vou fazer. Tá bem? E à tarde e à noite não vai ser muito diferente. Eu fiz aqui um gráfico breve para a gente relembrar alguns tópicos que eu creio vocês já conheçam muito bem. Os eventos que antecedem a volta de Jesus. Primeira linha ali, vertical, é o hoje. Estamos aqui agora, no NASP, no mês de outubro de 2019. À frente de nós, não sabemos quando será, teremos o reavivamento, o selamento dos santos, a chuva serôdia, que vai capacitar essa igreja a terminar a obra de pregação do Evangelho, a sacudidura, que possivelmente já esteja até acontecendo, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e então o decreto dominical, que é o sinal para abandonar as grandes cidades. Povo de São Paulo, fique atento a isso, né? Comecem, se já não estão fazendo, a orar nesse sentido. Senhor, mostra-nos o momento. Em algum momento acontece o fim do tempo da graça, não sabemos também essa data, e quem marca isso está errado. Não sabemos nenhuma data do que vem para frente, tá bom? Todas essas linhas ali estão colocadas de maneira aleatória. Nós sabemos que elas vêm em sucessão. Mas quem está marcando data para essas coisas está indo contra a própria profecia. Porque nem a Bíblia e nem Ellen White nos dão margem para marcar datas após 1844. Ok? Para frente, temos ali então, quando a porta da graça é fechada, os 4 anjos soltam os ventos, aí começaremos a ver coisas terríveis acontecer no mundo, conflitos, guerras, mais do que hoje. Começa o tempo de angústia, as 7 últimas pragas começam a cair, e ali nós vemos o Armagedon já caminhando, né, para o desfecho, essa última batalha. Com o decreto de morte é o tempo da angústia de Jacó, mas haverá o livramento. Hoje à noite veremos quando Miguel se levanta em favor de seu povo para defendê-lo. O livramento vem e algum tempo depois, pouco tempo depois, a volta de Jesus, nosso grande sonho, a ressurreição dos salvos, a glorificação dos vivos e o começo do milênio, nós de férias com Deus, 1000 anos a bordo da nave espacial Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 20. Quantos querem estar prontos para tudo isso? Eu quero. E o preparo começa agora, hein? Começa hoje, começa na vigília, começa daqui para frente, se não começou ainda, para que nós estejamos preparados para resistir a tudo o que virá. Esse gráfico não é para botar medo em ninguém, é para nos encher de esperança, porque as coisas estão acontecendo. O que é Armagedon? Eu não vou me deter muito nisso,
Eu quero aproveitar a definição de um colega meu, que é editor dos livros de Ellen White lá na CPB, que é o pastor Eduardo Rueda. E ele diz o seguinte, que o Armagedon se refere à última grande batalha entre as forças do bem e do mal, da verdade e da mentira. Esse embate, que envolverá aspectos políticos, militares e religiosos, terá implicações globais e ocorrerá entre a sexta e a sétima pragas. Apocalipse 16. Nessa ocasião, 3 poderes terríveis estarão unidos numa aliança satânica, o dragão, a besta e o falso profeta, geralmente interpretados como representando, respectivamente, o espiritismo, o papado e o protestantismo apóstata. Por fim, Cristo e seu povo serão os vencedores dessa batalha. Desculpa dar spoiler para vocês, mas é isso que vai acontecer. O fim já está escrito, nós venceremos. Se estivermos ao lado do vencedor. Porque o Apocalipse diz que o Cordeiro vencerá, que Miguel vencerá, e quem estiver com ele vai ser vencedor também. Então o que vem antes são alguns problemas no percurso, sim, mas a vitória está garantida, e Deus nos deu a profecia justamente para a gente não desanimar. Tipo assim, filhos, no mundo tereis tribulações, e quem aqui já não cansou? Quem aqui já não desanimou em algum momento? Eu já. Quem aqui já não sentiu o peso dos problemas do mundo sobre os ombros? Eu já. Mas quando eu leio o desfecho, eu me reergo. Nós vamos vencer. Fique firme. Como dizia Fernando Sabino, no fim tudo dá certo. Se não deu é porque não chegou ao fim ainda, né? Então, está chegando. Não desanime. Tão pertinho da linha de chegada. Será que essa mensagem que eu estou trazendo para vocês é alarmismo? Tem gente que fala isso, né? Lá vem você de novo falar de fim do mundo, volta de Jesus, decreto dominical. Isso é alarmismo. Será que é? Eu me preocupo com isso, não quero ser alarmista. Não quero ser sensacionalista como jornalista. Mas eu entendo o seguinte, que alarmismo, por exemplo, é fazer o que alguns estão fazendo já aí, correndo na frente da mensagem e dizendo que o decreto dominical vai ser assinado em 14 de maio de 2020. Por quê? Porque o Papa convocou uma reunião mundial com os líderes do mundo para essa data. E daí? Mas quem disse que o decreto vai ser assinado nessa data? Quem disse que há uma data específica para esse evento? Então, se você ouvir alguém dizendo isso, esse é alarmista. Porque ele está entregando uma mensagem que não foi dada para nós. Isso é alarmismo. E isso é ruim, porque é óbvio que essa reunião é significativa. Eu já gravei um vídeo sobre isso, já falei sobre isso. Ela é importantíssima. Mas não quer dizer que naquele momento isso vai ser um fato, a assinatura do decreto dominical. Até porque quem vai fazer isso é a América, né? Que bom, tomara que seja, mas não quer dizer que vai acontecer nesse momento. E se não acontece, aqueles que creram nessa pregação desanimam. É um novo desapontamento e nós não aprendemos a lição. Então, não podemos fixar nossa fé em datas, porque elas podem passar e a gente desanima de novo. Na verdade, as profecias não são, na verdade, as profecias, os eventos não são o alvo da nossa fé. O alvo é aquele para quem as profecias apontam. Então nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que entender que eu creio, está próximo, mas não me importa quando será. Eu posso até morrer antes disso. E se eu morrer amanhã? E se eu morrer daqui uma semana? Para mim já foi. Então, na verdade, o preparo é diário, você percebe? É muito mais urgente do que você possa imaginar, porque nós somos tão frágeis. A vida é tão passageira. Ah, daqui a 10 anos, sim. Não, pode ser amanhã, meu irmão, né? Então, o preparo é constante, é todo o tempo. Ande com Jesus, viva uma vida de comunhão com Jesus. E você estará preparado, sem se importar com datas. Noé foi alarmista? Olha, o mundo vai acabar num dilúvio. Que mensagem forte, né? Vai chover, mas nunca choveu, mas vai chover. 40 dias e 40 anos, você está louco, Noé? Você é um alarmista. Não foi, aconteceu. Os anjos de Atos capítulo 1, verso 10. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, voltará do modo como vocês o viram subir. Eles foram alarmistas, os anjos? Mas Jesus nunca voltou desse jeito, com glória e majestade. Mas vai voltar. Não foram alarmistas, foram realistas. E Guilherme Miller, os pioneiros adventistas que deram a vida, os recursos que tinham para pregar uma mensagem que tinha que ver com a volta de Cristo, foram alarmistas? Não. Eles estudaram a Bíblia e entenderam por ela essa mensagem preciosa. Então, irmãos, por favor, saibam separar o que é alarmismo, porque também existe, daquilo que é uma pregação profética, escatológica, sólida.
baseada na Bíblia, tranquila, sem exageros, sem sensacionalismos. Porque se nos apegarmos a essas coisas, nós vamos nos desapontar, vamos desanimar no caminho, tá bom? Uma pregação tranquila, diria, né? Eventos finais, páginas 3 e 5. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem, que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. Vou repetir. Deve-se fazer, louvado seja Deus pelo NASP está fazendo isso. Deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto. Qual? Da volta de Jesus perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante da nossa própria igreja. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda pessoa. Ninguém julgue estar isento de perigo de ser apanhado de surpresa. Eu acho que eu estou fazendo o que é certo então, né? Segundo esse texto. Manter esse assunto diante da igreja. Outro, Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 20. Devemos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras então? Vamos esperar acontecer para depois falar? Então eu vou dizer algumas coisas para vocês. E agora começa a mensagem. Foi só a introdução aqui, pastor. Agora vem realmente o que eu tinha preparado. Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, se Ellen White não fosse profetisa, eu teria a impressão de que ela era uma tremenda socióloga, antropóloga, cientista, sei lá. Mas nem isso seria possível, porque no século XIX, o que ela escreveu sobre esse assunto, da união entre Estado e Igreja, era um absurdo. A união entre protestantes e católicos era um absurdo. E em nossos dias estamos vendo isso acontecer rapidamente. Como que ela poderia acertar uma coisa dessa no século XIX? Eu não sei quantos assistiram essa série da Netflix. Netflix, 99% não presta. De vez em quando a gente acha alguma coisa lá que dá para aproveitar. Essa série eu aproveitei muito bem. The Family. A Democracia Ameaçada. Muito interessante. É uma série, documentário, em que o autor dos livros que dão base para a série, um jornalista, revela os bastidores religiosos da política norte-americana, em que poderosos políticos usam o nome de Jesus como um instrumento para costurar alianças e para conquistar espaço no mundo. Religião com política é algo bem interessante. E eu aproveitei para ler então esse livro, enquanto assistia também a série, um livro de um autor que não tem nada a ver com o adventismo, então é um estudioso, é um professor universitário, o Yasha Monk, O Povo contra a Democracia. Eu acho que é da Companhia das Letras, um livro muito interessante. Sabe o que me chama a atenção? Há pessoas, como a gente fala, né, lá fora, enxergando coisas que nós deveríamos estar vendo há muito tempo, e não temos visto, porque talvez estejamos dormindo. Há pessoas lá fora que vão até um ponto, não conseguem ir além desse ponto, porque não conhecem as profecias. Mas até aquele ponto eles enxergam com clareza algumas coisas. Como por exemplo, olha na página 15, o que o Monk escreveu. Existem também anos breves em que tudo muda abruptamente, de repente. Novas figuras políticas tomam o palco de assalto. Eleitores clamam por políticas públicas que até o dia anterior eram impensáveis. Tensões sociais que por muito tempo fervilhavam sob a superfície vêm à tona numa explosão terrível. O sistema de governo que antes parecia inabalável dá sinais de que vai desmoronar. É o tipo de momento que vivemos hoje. E quando eu leio o que Ellen White falou sobre os últimos dias, e ela diz que os eventos finais seriam rápidos, eu vejo aqui nesse texto de um autor que nada tem que ver, repito, né, com a Bíblia, dizendo isso. Aquilo que parecia estável, sistemas políticos estáveis, de repente sofrem um revés repentino, e as coisas mudam rapidamente. As coisas estavam fermentando ali nos bastidores, de repente vem à tona, e tudo muda. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo, é tarefa de casa, vocês terão algumas tarefas de casa, porque senão ficaríamos aqui já numa vigília prévia. Esse vídeo eu coloquei no meu canal, o Cenário Profético, Duas Faces da Mesma Moeda.
E eu bato um papo ali com a minha colega editora da Vida e Saúde, a Agatha Lemos, que também gosta desses temas. Gastamos ali, acho que uma meia hora conversando, é um diálogo. E ali falamos sobre a série da Netflix, falamos sobre esse livro do Sacha e outros conteúdos. Eu creio que você vai gostar desse material. Cenário profético, duas faces da mesma moeda. Vá ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, coloca no buscador esse título e você vai encontrar esse vídeo. E veja se as coisas não mudam rapidamente. Trump promete derrubar a barreira entre igreja e Estado. Assim que ele foi eleito, Donald Trump, presidente norte-americano, ele falou: eu quero derrubar a emenda Johnson, que é justamente aquela emenda que separa Estado da igreja. E ele quer reaproximar a igreja do Estado. Parece uma coisa tão boa, mas sempre que aconteceu na história isso foi um perigo, foi um problema. Especialmente para os grupos minoritários que não concordam com certas medidas. Ele quer fazer isso. Outra, O Escolhido. Um novo filme vai retratar o Trump como a eleição dele como um ato de Deus. Para alguns ele é uma espécie de Messias. Um novo Ciro, aquele que vai libertar o povo de Deus. A própria porta-voz do governo americano, Sarah Sanders, disse que Deus quis que Donald Trump se tornasse presidente. Quando você coloca nesses termos, fica complicado de discordar, né? Porque se Deus quis, se é Deus que está mandando, se é Deus que está por trás, quem vai discordar das coisas, né? Aparentemente pode parecer muito bom, porque a religião passa a ter um papel importante, os valores cristãos voltam a ser destacados, mas não nos iludamos. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos do alto. E os sistemas humanos, políticos, eles estão caminhando, né, segundo algumas diretrizes. E para pessoas que querem se manter fiéis à palavra de Deus, nunca vai ser fácil. Não importa se é à esquerda ou à direita. Assista também esse vídeo, por favor. Tarefa de casa número 2. Pastores de Trump chegam a Brasília e a igreja se aproxima do Estado. Aquilo que o documentário da Netflix traz, e que para alguns parece ficção, é a realidade. Esse pessoal ali, que está aproximando a igreja do Estado, veio ao Brasil com essa proposta. Dar estudos bíblicos para os parlamentares, para os deputados e quem sabe até para o presidente. E convencê-los das ideias que eles têm. Já vieram ao Brasil. Já tem um pastor evangélico aqui que é um representante dessas ideias. Então a coisa está avançando, né? Veja, religião e política misturadas, né? Mensagens Escolhidas, volume 3. Preste atenção, por favor, nesse texto. Página 392. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador do Apocalipse, declara o seguinte sobre este tempo: tem estes um só pensamento. Agora eu grifei essa frase, porque ela vai me acompanhar até o fim dessa palestra. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Não se iluda com essa polarização que estamos vendo hoje no Brasil e em outros lugares do mundo. Porque haverá um elo, um elemento que será um elo. Haverá uma harmonização de mentes, de pensamento. Qual será essa cola? Você já vai entender. Uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa. Contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência. Que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. E isso aconteceu no passado porque a igreja e o Estado estavam unidos, como querem fazer novamente agora. Então, por favor, lembre-se disso, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. O que causará essa harmonia? Você vai entender agora. Vamos falar desse evento que para os adventistas é tão palpitante, né? Chama tanta atenção, né? O tal do decreto dominical. E chama a nossa atenção porque, enfim,
a partir desse assunto, desse evento, muitas coisas acontecem depois em rápida sucessão. Então veja, lá atrás, né, 2013, não sei, 2015, né, o Papa já estava clamando por um governo global para resolver esse assunto do aquecimento global também, das mudanças climáticas. Na opinião do Papa, é preciso haver um governo mundial para resolver o que países não estão conseguindo fazer. Conter esse tal de aquecimento global. Lá atrás também, há 10 anos, já existia uma aliança europeia com o mesmo propósito, a European Sunday Alliance, que é um projeto apoiado pelo Parlamento Europeu. Qual é a ideia? Que o domingo seja reservado para ser o dia da família, o dia da natureza. E são argumentos que voltaram com força recentemente. Você deve ter acompanhado isso, né? Olha aí. Lá atrás, há 10 anos, eu já falava disso. Slow Sunday, que é uma proposta de solução para o aquecimento global apoiada pelo jornal The Guardian, o principal jornal inglês. Então tem o Parlamento Europeu, o Papa, o The Guardian, todos falando a mesma língua. Precisamos de um dia para a Terra descansar, para menos emissão de carbono na atmosfera. Precisamos de um dia para a família. E me digam, não é uma ideia boa? Não é boa? É boa. Claro que é boa. E por isso ela tem encontrado aceitação popular. Em 2011, a Igreja Católica entrou com tudo nessa bandeira, nessa causa. E a campanha da fraternidade naquele ano foi justamente, tinha que ver com o meio ambiente. E eu me lembro que eu estava de férias em minha cidade natal, Criciúma, Santa Catarina, e recebi esse folheto de uma das paróquias lá de Criciúma. E dentro, o seguinte texto. Eu tenho esse panfleto. O que me chamou a atenção foi esse trecho que eu destaquei para vocês. Um dos gestos concretos desta campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como o dia do Senhor. Dia de descanso e encontro da família. Dia de oração e comunidade, em comunidade. Dia da bênção e santificação de toda a criação. Aí ele cita um verso bíblico editado. Você vai perceber o que falta ali. Depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha feito. Faltou uma palavra aí. Descansou no sábado. Mas ficaria contraditório, né? Com a proposta que eles estão apresentando. Então, não nos iludamos. Uma das propostas do envolvimento do papado, do Vaticano, da Cúria Romana, com esse tema da ecologia, é resgatar o domingo como o dia do Senhor. O Papa Francisco nem tinha sido eleito nessa época ainda. Tá? A coisa vai tomar força. E tomou força. Em 2015, quando o Papa publicou a sua encíclica, a primeira encíclica dele, a Laudato Si, que tem uma seção inteira sobre o domingo. Mas não é ecológica essa carta? Não é para salvar o mundo? Sim. Mas a seção 8, acho, lá está como 237, né? Mas é toda uma seção do capítulo 6 da Laudato Si, que está disponível na internet, se qualquer um quiser ler, diz o seguinte, que a participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, nos é oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, da antiga já passou, que tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor. Qual é a proposta? A mesma do Parlamento Europeu, a mesma do The Guardian. Temos que ter um dia para a Terra descansar, como nós também precisamos desse descanso. Qual o dia? Bem, nós temos um dia que já tem séculos aí, dizem eles, né? Já tem uma história. É o domingo. Propomos o domingo. Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos. Notícia já antiga, né? Sindicatos aí, ó. Diga não ao trabalho aos domingos. Comerciário também é filho de Deus. Sindicatos estão abraçando essa causa que é humanitária, digamos assim até, né? Para preservar direitos trabalhistas. Até a CUT entrou nessa. Trabalho aos domingos e direitos humanos. Eu não vou passar esse vídeo porque pode dar problema na transmissão ao vivo aqui, né? Tem a questão de direitos autorais, mas eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para esse preze, essa apresentação que eu estou usando aqui agora. Nela estão os vídeos linkados. E esse vídeo aí, por exemplo, isso já faz alguns anos, mostra ali o pessoal discutindo sobre futebol, é o programa
não, acho que não era esse. Da Sport TV. Eu não acompanho muito essa coisa de futebol, esporte, mas, enfim, é um programa sobre futebol. Eles estão conversando sobre futebol e, de repente, alguém toca num assunto diferente. Vocês viram o que o Papa Francisco falou sobre o domingo? E aí, eles começam a debater esse assunto, é muito interessante. E a Bruna Lombardi, acho que... Maite Proença, são parecidas, né? A Maite Proença, ela fala assim, eu acho que a igreja devia realmente impor esse dia, para que seja o dia de repouso e salvar a terra, a família. Ninguém se opõe a Maite. Era o momento de um deles falar assim, um jornalista, né? Isso aí é ir contra a liberdade religiosa, né? Uma imposição religiosa. Ninguém, por quê? Porque a ideia já foi aceita. A ideia já foi abraçada. E agora, recentemente, né? Essa menina tem sido a maior propagadora dessa bandeira, né? A Greta Thunberg, uma menina suíça de 16 anos, se encontrou com o Papa Francisco lá no Vaticano e diz ali, ó, celebrar, né, a Laudato Si de 24 de maio. Está tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como dizem por aí, né? Estão juntos, estão se apoiando. E o Papa abençoou a menina. Tem um vídeo aí nessa apresentação em que ela fala sobre as propostas que ela está trazendo, que todo mundo aceita. Ela esteve lá na ONU, deu uma bronca no mundo, né? Bem exaltada, bem brava. Vocês estão acabando com o meu futuro. Acho que vocês viram esse vídeo aí também. E aí está o vídeo em que o Papa convoca os líderes mundiais para no ano que vem se reunirem com ele no Vaticano. E a Laudato Si, como foi no Sino da Amazônia, também será o documento básico ali, de base para essa reunião. O que vem, não sei. Aguardemos. Assista a esse vídeo no meu canal, o Sino da Amazônia e o ecumenismo. Peraí, eu conheço o ecumenismo, agora eco, sim, porque é um movimento muito mais amplo, se você não percebeu ainda. O ecumenismo só consegue reunir religiões. O ecumenismo une até ateus nessa causa. Une ambientalistas, une o pessoal de esquerda, une muitas pessoas que, religiosamente falando, não estariam juntas. E aí eu lembro daquele texto de Ellen White. Haverá uma harmonização. As pessoas estarão juntas numa causa. Eles tinham que encontrar uma causa que fosse suficientemente forte para unir as pessoas. Quer causa melhor do que o mundo se acabando? Não vai ter mundo no amanhã, não vai ter... As crianças do futuro não terão um planeta para morar. Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa, mas por nossa mordomia, porque somos criacionistas. Preservar o quanto pudermos. Eu até postei uma frase nas minhas redes sociais, deu uma polêmica, acharam que eu era antiecológico, né? Eu escrevi assim, não me lembro bem como é que foi, mas algo assim. Nós não temos que salvar o mundo, nós temos que preservar o planeta e salvar as pessoas. Eu falei errado, pastor, você acha? Eu não vou conseguir salvar o planeta, ele vai ser destruído na volta de Cristo. Mas eu posso fazer o meu melhor para mantê-lo em boas condições para as pessoas, para mim, porque eu sou um mordomo da criação. Deus pediu que eu cuidasse do planeta, é que nem meu corpo, né? Eu vou conseguir deixar de envelhecer? Não. Eu vou conseguir deixar de morrer? Se demorar um pouco mais, eu vou morrer. Mas eu posso comer comida saudável, não posso? Para estar aqui saudável, poder falar para vocês, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha esposa, para ser um bom cidadão, não posso? Eu devo. Devo me alimentar bem, devo fazer exercício físico para ser um bom tudo. Um melhor tudo. Mas eu não posso conter o inevitável. Então eu não vou salvar o planeta, eu vou salvar as pessoas para Jesus. E vou preservar o quanto eu puder o meio ambiente, porque também é uma coisa que se exige de nós. Só que temos que mudar as prioridades. A nossa bandeira é a salvação de seres humanos. E nós os salvamos apresentando o Salvador para eles, Jesus. Esse é um outro livro que eu queria recomendar a vocês. Não é cristão, não é muito menos adventista, mas é muito revelador. O Império Ecológico. Olha o que diz o autor, Pascal Bernardin. Um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é o respeito pela obra do Criador? Parece um adventista escrevendo isso. Mas tem adventista que não está percebendo isso. Uma subversão
de valores. A chegada de um totalitarismo ecológico, que vai, no fim das contas, impor ideias, leis, decretos, que vão tolher a liberdade das pessoas. E um deles é o dominical. Quem não fizer isso está indo contra a terra, a mãe terra. Quem não se preocupar com essas leis está destoando da harmonia entre as pessoas e será visto como persona não grata, quando não tem nada a ver com isso aí, não tem culpa nenhuma disso tudo. Porque na verdade, sabe quem é o culpado pelo aquecimento global? É o ser humano? É o gado? São os carros? Tem parcela de culpa, mas tem um texto em que Ellen White fala assim, Satanás estudou os laboratórios da natureza, e tanto quanto Deus permite, ele emprega o seu poder para causar furacões, terremotos, saraivadas e outras catástrofes. E ela diz, essas coisas vão aumentar cada vez mais à medida que o fim se aproxima. O Espírito Santo, o refreador, vai sendo retirado da terra, não do seu povo, graças a Deus. Os anjos que retêm aqueles 4 ventos vão soltando aos poucos. Satanás vai tendo mais espaço de atuação e as catástrofes vão aumentando. O medo aumenta e o desejo do povo de que alguém faça alguma coisa também aumenta. Numa engenharia social planetária. Quanto mais medo, mais a gente submete nossas liberdades. E mais facilmente leis restritivas são aprovadas. Então o cenário, eu posso estar enganado, pode ser que as coisas sofram um revés, não sei, mas o cenário me parece muito favorável para uma mudança, como esses autores seculares estão dizendo, né? Uma mudança. O autor diz mais ali, o Bernardin, que a nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Para mim é o ecumenismo. Haverá um laço de união, diz Ellen White, universal, uma grande harmonia. Um princípio central unificador em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais, quanto as normas de comportamento individual. O dia que você vai ter que guardar, vai ter que ser aquele que as elites aí vão estabelecer. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente. O Papa esteve lá nos países muçulmanos e foi aclamado como herói da natureza, da ecologia, por muçulmanos moderados. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, ecumênica, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Amigos, tem gente aí percebendo coisas que nós deveríamos estar percebendo há muito tempo. O que está acontecendo. Ambientalismo é a nova religião, dizem alguns estudiosos. Eu já tinha dito isso há 10 anos, na revista Adventista. Quando eu publiquei na época uma nota e alguns me criticaram até. Sensacionalista. Nada como um dia depois do outro, né? Estava lá, revista Adventista, o aquecimento global é a nova religião. Que bom que fica registrado, né? Gente, tanta coisa, né? E o tempo não dá para falar de tudo. Olha aí, recente, Sino da Amazônia. Consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Testemunhos Seletos, volume 2. Cientistas estão aí dando um endosso, reforçando a ideia de uma desobediência civil em massa para combater o clima, o aquecimento global. Se os governantes não fazem nada, nós cientistas, os sacerdotes de jaleco branco do século XXI, estamos endossando a ideia de uma desobediência civil. Isso é grave, gente. Isso é muito complicado. E eu quero encerrar, não vai dar tempo, mas enfim, elementos catalisadores das profecias, né? Isso aqui é uma coisa muito forte também. Eu tenho no meu canal alguns vídeos, né? A atuação dos supostos ETs, né? Que acabam convencendo os ateus. Tem muito ateu que espera os ETs, não espera Jesus, porque isso é coisa de crente.
mas espera um contato. Carl Sagan esperava um contato com extraterrestres. Stephen Hawking faleceu há pouco tempo, esperava fazer contato com extraterrestres. Revistas populares já nem questionam, perguntam: a sua religião está pronta para lidar com os alienígenas? Eles nem questionam mais, para eles isso vai acontecer. O Vaticano tem um observatório astronômico cujo objetivo, um dos objetivos, é fazer contato com o irmão extraterrestre. Sabiam disso? O Vaticano espera encontrar um dia extraterrestres. Esse era o diretor do Vaticano, do observatório, até pouco tempo atrás. O atual diretor, que é esse aí, o Guy Consommagel, ele escreveu um livro: Você batizaria um ET? Ele diz: eu sim, teria o prazer de batizar um ET. Mas ele fala depois assim: talvez ele tenha que me batizar, porque eles vão nos ensinar coisas que a gente não sabe. Isso me deixa arrepiado. Enfim, eu quero te recomendar, como tarefa de casa número 3, esse vídeo aqui que está nesse Preze. Esse ufólogo esteve no Jô Soares e falou coisas que você vai ficar espantado. Como adventista, você consegue fazer uma leitura muito mais profunda. Ele diz, e é um cara inteligente, é um cara que recebe dos ETs espíritos, porque está tudo junto agora, ufologia com espiritismo. Ele recebe revelações e tem escrito sobre isso. E ele diz que os ETs virão. O Jô pergunta: quando e como? Na volta de Cristo. Porque Cristo é um extraterrestre que vem numa nave ou coisa parecida. Você percebe como o mundo está sendo preparado para a falsa vinda? Aquele engano, em que Ellen White diz que será o ato culminante do engano, lá no grande conflito. Recomendo esse livro. O próprio Satanás personificará Cristo, virá como um ser glorioso, de luz. Aparece um ET desse aí brilhando, todo mundo cai nessa conversa, porque Hollywood já preparou o mundo para isso. Os cientistas falam disso, os espíritas falam disso. E você tem falado da verdade? É justo deixar as pessoas nessa cegueira toda, sendo que a gente conhece a Bíblia e sabe o que ela diz? Fica para vocês então a reflexão a respeito do que fazer para estar preparado. O presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é: 1. Aguardar pacientemente. 2. Vigiar atentamente. 3. Trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Aguardar e trabalhar. Quem dá estudo bíblico, quem se envolve na missão, estará pronto. O verdadeiro missionário. Mateus 25, 1 a 13, eu queria ler, mas vai ficar para outro dia. Aquele texto tão conhecido, né? 10 moças estavam ali esperando a festa, a volta de Jesus. Todas tinham a Bíblia na mão, a lâmpada. Todas tinham um pouquinho de azeite. Melhor dizendo, 5 tinham pouco azeite. 5 tinham azeite transbordando. As 10 dormiram porque cansa. Chega um momento que começa a cansar. Eu estou cansado. E olha que eu estou há muito menos tempo esperando Jesus do que alguns aqui. Mas tem hora que cansa. Mesmo que você se canse e desanime às vezes, não deixe de encher a sua lâmpada com azeite. Uma coisa você não pode parar de fazer: orar, estudar a Bíblia, conhecer Jesus bem de perto. Porque ainda que você desanime e se canse pelo caminho, quando vier o grito do alto clamor: aí vem o noivo, você estará pronto. Ele veio, eu quero subir com ele. Mas só vai entrar para a festa aquele que conheceu o noivo, aquele que andou pertinho dele o tempo todo. Eu espero que você tenha entendido que Jesus está voltando. A nossa esperança em breve será realizada. Não sabemos quando será, mas está vindo. E eu quero estar preparado com vocês para subir com Jesus e viver para sempre com Ele. Quantos querem também estar prontos? Amém.